Olá, mais um Na Casa do Povo no Ar, o nosso podcast que toda semana traz uma entrevista especial aí com um vereador ou vereadora da Câmara Municipal de Campinas. E a gente lembra que esses primeiros programas de 2025, nós trazemos aqui os novos parlamentares do Legislativo Campineiro. E nessa semana, a nossa convidada é a vereadora Fernanda Souto. Seja bem-vinda, vereadora. E olha, como é de praxe, para você que acompanha o nosso podcast, logo na abertura, eu faço sempre, vereadora, a minha áudio e autodescrição e vou convidá-la a fazer também, olha. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, os cabelos têm cachos e esses cachos estão com mechas loiras na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma blusa sem manga, que ela tem um florido, um desenho, né? A gente chama um relevo em preto. Ao meu fundo, nós temos aqui o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto, e à minha esquerda, uma TV com o logotipo Na Casa do Povo em azul e branco. Fernanda, seja bem-vinda. Também a convido a fazer a sua autodescrição. Muito obrigada, Miriam. Obrigada também à TV Câmara pelo convite. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, cabelos e olhos castanhos. Eu estou com uma blusa marrom, de manga comprida. E não dá para perceber, mas eu tenho só 1,50 eu de tenho altura. 1,55. Estamos, né, ali as baixinhas, né? Mas tô ótima. Eu tô contente, tô tranquila assim. também com isso. Também. Fernanda, eu já dei aqui um spoiler na chamada do programa no meio da semana. Fernanda Souto é médica, mas antes de ser médica, tem toda uma história de infância. Hoje a gente não vai falar da política Fernanda, não vai falar da vereadora Fernanda ainda. Nós vamos falar de quem é a Fernanda, aliás, o mesmo nome da minha filha, viu? Me diga, onde você nasceu, Fernanda? Eu nasci na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, fica ali na região do Triângulo Mineiro. Nasci, cresci, vivi praticamente toda a minha infância e adolescência e início da vida adulta ali nessa cidade. Eu conheço Uberaba. Meus pais são de Uberaba, minha família. Eu tenho muitos parentes ainda em Uberaba. Você gosta muito de lá? Gosto bastante. Gosto de Minas como um todo, que eu já andei bastante por Minas Gerais. É um estado que está no meu coração, que eu adoro. Eu vivi praticamente toda a minha vida ali em Uberaba, no bairro Boa Vista. Um pouquinho quando era mais jovem, criança, em um outro bairro, mas praticamente toda a minha Fica ali perto da exposição ou não? Não, fica bem do longe, outro lado do outro lado da cidade. Fica mais próximo da linha do trem. Então, né, quem conhece ali tem um viaduto que passa a linha do trem indo para o bairro. Entendi. Então, mas é longe não é quem vai para Campo Florido, não. Não. Porque tem um pessoal também que mora em Veríssimo, em Campo Florido, que é ali que sai pela BR, ali passa, né? Sim. E como que foi sua infância lá em Uberaba? Me conta. Tem irmãos? Os seus pais são vivos? Onde eles moram? Meus pais são vivos, meu pai é torneiro mecânico, ele exerce essa profissão desde que ele tem 13 anos de idade. A minha mãe já fez de tudo um pouco, já foi cozinheira, já cuidou da casa de outras pessoas, já foi costureira. Atualmente ela estava cuidando mais da nossa casa, mas ela sempre trabalhou bastante em diversos serviços. Já estão aposentados? Meu pai sim, a minha mãe está nessa luta. Espero que esse ano ela consiga. Ela já deu entrada no pedido de aposentadoria. Sim. Mas meu pai continua trabalhando como torneiro. Ele tem uma oficina que ele trabalha sozinho, como autônomo. E foi dali que a gente tirou o sustento. Empreendedor. A maior parte da vida. E eu tenho 2 irmãos. Tenho um irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu, que é professor. Se formou em letras lá também na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E a minha irmã, que também é médica, minha irmã mais nova, caçulinha, que também se formou na Federal do Triângulo Mineiro. Então, que é onde você também se formou. Isso. Esse é meu núcleo familiar principal, mas tenho a minha avó, que também é viva, já está com quase 95 anos. Alguns tios e tias, a minha família sempre, né, uma família muito numerosa que veio para Uberaba. E aí cresci a maior parte, né, da minha infância, adolescência nesse bairro, Boa Vista. Quando criança, tinha um convívio mais próximo, né, com os primos. Depois cada um também vai se trilhando um caminho na vida, vai mudando. Então, principalmente, sempre tive uma relação muito próxima com os meus irmãos.
e me formei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Entrei em 2010 no curso de medicina e me formei em 2016. E logo depois que eu me formei, em 2017, eu já vim para Campinas. Em 2018, eu iniciei minha residência médica na Unicamp. Por que medicina? Eu tenho, desde pequena, essa questão do cuidado, de você ter uma preocupação, não sei se porque sou a filha mais velha, né? Também a gente sabe que tem um papel que muitas vezes é incutido nos filhos mais velhos, de se responsabilizar em partes aí pelo cuidado da família. E desde pequena eu sempre tive muito essa vontade de cuidar, de fazer... trazer o bem-estar para as pessoas, né? Exercer esse papel com os meus irmãos. Até por isso tenho uma relação muito próxima com eles. E eu acho que isso, ao longo do tempo, foi me identificando mais com algumas profissões da área da saúde. E lá em Uberaba, a gente tinha uma faculdade de medicina pública. O que, se precisasse fazer uma universidade ou uma faculdade particular, isso seria completamente inviável. Eu estudei boa parte da minha vida em escolas públicas. Meus pais, com muito sacrifício, conseguiram que a gente conseguisse chegar até a universidade pública, mas precisaria ser um curso que a gente não teria como pagar um curso privado. E como lá tinha esse curso de medicina, era um curso muito renomado, eu já tinha também dois primos que tinham se formado. E a concorrência? Era muito alta, mas agora está mais ainda. Quando eu vejo as listas de vestibular... Porque quando a gente olha, por exemplo, a Unicamp, aqui, né, no nosso universo de Campinas, a gente fala, gente, medicina é mais de, 1.000 por vagas. Lá é mais ou menos nesse nível também? Lá é diferente porque lá eram menos vagas do que aqui. Certo. Lá a gente tem vestibular semestral. Tá. Não sei exatamente como está aqui agora, acho que ainda continua só uma vez por ano. Mas lá na UFTM, várias federais tinham os vestibulares semestrais. Inclusive, eu sou de turma de verão e turma de inverno, né? Eu sou de turma de inverno. Na minha época, a concorrência estava, acho que 150 por vaga. Mesmo assim, bem alta. Bem alta. Hoje está bem, né? Aumentou bastante. Mas o bom é que conseguiu estudar numa faculdade na mesma cidade, né? Uma universidade pública. O principal motivador para escolher um curso que eu já tinha na minha cidade, porque também me mudar seria muito difícil, dos meus pais conseguirem arcar. Sim. Então, tive essa oportunidade de fazer a faculdade na minha cidade mesmo. Sim. Morando em casa, então não tive esse gasto a mais. E o curso de medicina era um curso muito bem avaliado. Era uma profissão que eu já tinha tido um contato, porque eu já tinha dois primos que tinham feito, já tinham se formado, são mais velhos. Sim. Então eu tive a oportunidade de conhecer e aí decidi que seria esse curso. E aí veio para Campinas em 2017 fazer residência. O que é exatamente, aproveitar com uma médica, né, gente? O que é a residência? A residência médica ela é uma pós-graduação. É uma modalidade de pós-graduação, um treinamento em serviço. Então, a gente tem como pós-graduação aquela parte teórica de discussão, de aulas, artigos, mas é principalmente a carga horária em serviço. Então, no atendimento dos pacientes ou das atividades práticas da área em que a pessoa está se formando. Então, mas aí geralmente a residência é o quê? É no geral ou você já pode fazer a residência de uma especialidade? Quando o estudante de medicina se forma, ele se torna médico, ele é um médico generalista. Tá. Durante a graduação, ele teve a formação nas áreas básicas da medicina, que são pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, clínica médica, medicina preventiva ou saúde coletiva, como chamam. Então, essas áreas gerais são as áreas que dão a formação básica. A gente passa em todos esses estágios ao longo da nossa formação, tem aula, aprende sobre as principais doenças, os principais diagnósticos, os principais tratamentos. E quando a gente se forma, a gente está apto para fazer o atendimento em todas essas áreas, claro, um atendimento geral. Tá. Né? E aí, a partir do momento que você decide se você quer seguir alguma especialidade ou não, a principal modalidade hoje para você se formar na especialidade ainda é a residência médica. E aí você precisa prestar uma nova prova. E aí, dependendo da... Você fez onde? Na Unicamp? Eu fiz na Unicamp. Tá. Então, eu escolhi infectologia, porque já era
área que na minha formação eu já tinha me identificado com os pacientes, com o trabalho, com a área de estudo em si. O que faz o infectologista? O infectologista estuda sobre todas as doenças infecto-contagiosas, mas não só. Então, o infectologista, além de estudar sobre as doenças infecto-contagiosas, fazer o diagnóstico, o acompanhamento dos pacientes que têm alguma doença infecto-contagiosa, além disso, também precisa ter um conhecimento de clínica e outras áreas da medicina muito profundo, porque muitas vezes os pacientes que chegam até o infectologista são aqueles pacientes que têm algum diagnóstico que ainda não foi identificado, já passou por vários especialistas e não conseguiu identificar o que é a doença ou a condição em si, e aí encaminha para o infectologista. Então, a gente também tem que ter um conhecimento sobre outras áreas da medicina para poder saber diferenciar por onde seguir na investigação. Sim. Então, e além disso, também o infectologista atua na parte de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle de infecção hospitalar, além do atendimento em si dos pacientes em ambulatório, sim, todas as doenças, HIV, tuberculose, hepatite, dengue. Vocês são muito demandados naquelas épocas que a gente tem alguns tipos de epidemia de alguma coisa. Essa época da dengue, por exemplo. Sempre está falando com um infectologista, sim, é isso? E a gente sempre tem surtos e epidemias e muitas vezes relacionadas à sazonalidade. Então, agora é a época da dengue, daqui a pouco é da gripe. Entendi. Então, a gente tem períodos que... E assim, fora... Surgiu um novo vírus. Eu ia comentar, fora situações que são mais... digamos, críticas, né? Que são essas pandemias. Quanto tempo foi sua residência? Eu comecei a residência em 2018. Tá. Trabalhei aqui em Campinas um tempo antes de entrar na residência. E aí comecei em 2018, terminei em fevereiro de 2021. Ou seja, eu peguei o início da pandemia. Isso que eu ia perguntar. Pegou o início da pandemia. Na Unicamp, sim. Mas lá você estava estudando ou já estava no atendimento também lá no pronto-socorro? Como que era isso? O residente, ele já atende, ele é um médico formado, tem o seu registro na especialidade. Então, ele é um médico apto a fazer o atendimento. Na residência, ele está sob supervisão. Né? Então, especialmente daquela especialidade em que ele está se formando. E justo na que você escolheu, nós tivemos a pandemia. E aí, me conta dessa experiência. Foi um momento muito difícil, muito desafiador. Os primeiros pacientes que foram atendidos, né, na Unicamp, nós estávamos lá no atendimento, nós residentes. Já estava aprendendo sobre o diagnóstico ou já sabia sobre o diagnóstico? Como que era isso para vocês? Foi assim, as doenças respiratórias, existem diversos tipos de doenças respiratórias e em muitos sentidos, as doenças elas têm muitas semelhanças entre si. Sim. Então, nossa carga de estudo, de conhecimento acumulado, claro que nesses momentos ajuda muito, que a gente já sabe sobre outras doenças. Sim. Mas, de fato, a Covid-19 era uma coisa muito nova para todo mundo. Então, independente se era residente ou se era um médico mais experiente, que já passou, inclusive, por outras epidemias ou pandemias. Então, eu senti que, nesse momento, a gente estava aprendendo, todo mundo estava aprendendo muito junto. Claro que o fato de você ser um médico mais experiente, já vivido, já ter passado por diversas situações, te dá uma outra, digamos assim, uma outra... você está com um outro amadurecimento para lidar com situações de crise. Então, nesse ponto, ter os nossos preceptores, os nossos professores na Unicamp, que já passaram por muita coisa ao longo da sua formação, ao longo da sua vida também profissional, foi muito importante para a gente ter calma, ter tranquilidade para lidar com as questões, que eram questões muito difíceis, muitos dilemas pessoais, inclusive, porque a gente estava lidando com uma situação que, claro, todo mundo tem medo de se infectar também, de adoecer, mas o maior medo em si era de transmitir para outras pessoas, do convívio familiar. Então, na época você morava com quem? Na época eu morava com o Pedro, que é meu marido. E a gente chegou a ficar 6 meses separados. Porque... Ele também é médico ou não? Não, ele é professor. Ele é professor. Tava dando aula online, a vida dele foi dar aula online, Nesse momento, sim, foi home office, e então a gente chegou a ficar 6 meses separados. Nossa. Porque eu tinha muito medo de transmitir vírus para ele. Eu não cheguei a ficar doente na primeira onda da pandemia, eu tomei
tinha muito cuidado com relação ao uso de máscara. Chegava a dormir lá no hospital? Sim, várias vezes, porque a gente tinha uma sobrecarga muito grande de pacientes. Nós abrimos vários... Fora os colegas que, porventura... adoeciam. Sim. E a gente precisava cobrir. E também foram abertos novos leitos. Sim. E até que você tenha uma reposição, um aumento do número de trabalhadores, acaba que os residentes, eles tocam muita coisa ali na linha de frente, nesses momentos de crise também. Sim. Então, nós nos organizamos ali, enquanto todos os residentes de todas as especialidades, inclusive, não foi só infectologia. Ah, é? Porque são 3 por ano, são 9 e assim, nem todo ano tem 3. Então, não éramos muitos residentes da infectologia. Então, todo esse atendimento... Todos os residentes... Todos os residentes, inclusive, de especialidades não clínicas, da cirurgia, da otorrinolaringologia, os anestesistas. Então, teve uma reorganização. A gente tinha a ideia de a gente que está de fora, só quem é daquele setor específico que estava envolvido, que os outros estavam trabalhando na área deles, digamos assim. A pandemia em si, como assim, foi um advento que demandou muito do sistema de saúde de uma vez só, de uma forma que foi muito difícil, principalmente no início, quando tem um aumento muito súbito do número de casos e você ainda não tem uma quantidade de leitos, de equipamentos que consiga dar conta dessa demanda. Quando a gente percebeu que seria uma questão muito grave, teve em todos os serviços, não só na Unicamp. Os protocolos foram sendo adaptados, não é isso? Foi se reorganizando todos os serviços para garantir o atendimento aos pacientes com Covid-19, porque a demanda era muito. Então, o que era possível de se aguardar? Alguma consulta que não era urgência, algum procedimento que não era urgência, foi sendo reorganizado para que esses pacientes que estavam chegando, que precisavam de uma atenção ali hospitalar, eles fossem atendidos. Sim. Porque senão a gente teria tido uma situação bem mais grave. Então, todo o hospital, toda a Unicamp, e aí todos os setores, a infectologia, o serviço de controle de infecção hospitalar, o serviço de epidemiologia, mas também todas as enfermarias, coordenação da enfermagem, todo o hospital se voltou para o enfrentamento à pandemia. Sim. E isso também se repetiu em outros serviços. Em Campinas, sim, a gente viu, né, muitos centros de saúde, por exemplo, ficaram atendendo exclusivamente Covid. Sim, porque nesses momentos... Todo mundo teve que se readaptar. E aí, lá no hospital, a mesma coisa. Os residentes de todas as áreas ajudaram, garantiram, e os médicos também, não só os residentes, os preceptores de outras áreas, da cirurgia, da ginecologia obstetrícia, da anestesia, todos esses médicos, professores e residentes das diversas áreas, eles atuaram em conjunto para garantir o atendimento. Isso foi um aprendizado interessante durante a pandemia. Sim. E o psicológico, hein, Fernanda? No início foi muito difícil, porque a gente ficava muito tenso, muito preocupado o tempo todo. E quando a gente via algum colega adoecer, era uma situação muito difícil de lidar. Infelizmente, a gente teve perdas, né, de pessoas que a gente conhecia no trabalho, que eram amigas. Então, assim, foram pessoas que estavam trabalhando com você numa semana e na outra estavam internadas na UTI, entubado. Então, principalmente no início, essa carga emocional ela foi bem pesada. E muitos colegas adoeceram, não pelo vírus, mas por conta dessa questão. Inclusive, mental. A gente lembra que na época nós fazíamos até reportagens sobre isso. Eu lembro que, não sei se foi o próprio Conselho de Psicologia ou se foram psicólogos independentes que começaram até a fazer um atendimento online para a saúde do trabalhador da saúde, né? Nós tivemos isso também de trabalhadores da saúde mental se oferecendo para dar suporte, porque realmente foi muito complexo essa questão. E fora a sobrecarga física, porque muitas vezes, por falta de ter mais pessoas para poder atender, para dar conta da demanda, muitos trabalhadores da saúde foram se desdobrando, pegando hora extra, fazendo plantão no dia que, em teoria, estaria de folga. Isso foi a realidade de todos os serviços. Tanto que a gente, suspensão de férias, de licenças, né? Isso, correto, em qualquer situação de emergência de saúde pública, isso é o comum de acontecer. Se você tem, por exemplo, mesmo agora, surge dengue, então, assim, por um período que a gente sabe que é mais crítico, as licenças vão estar suspensas. Mesmo o servidor que tem o direito a solicitar uma licença, nesse período específico não, porque precisa garantir o atendimento. Só que a gente sabe que isso, como a pandemia ela foi longa,
não foi uma coisa que durou alguns poucos meses, né? Isso foi se estendendo. Então, essa tensão, esse cansaço, a gente viu muita coisa na pandemia. Teve, assim, situações de eu ir dar plantão numa UTI e das 10 pessoas que estavam internadas, 7 eram da mesma família. Pai, mãe, irmão, filho. Às vezes um, infelizmente, falecia, o outro estava entubado, nem sabia. Ia descobrir depois quando saísse. Então, a gente trabalhei em lugares que a gente chegou a ter uma falta de... Mas tudo isso só na Unicamp ou você trabalhava em outros lugares? Enquanto isso foi o primeiro ano da residência, foi na Unicamp. Foi na Unicamp, mas depois, a segunda onda, por exemplo, da pandemia, eu já estava terminando a minha residência. E você estava onde? Aí, nessa época, eu trabalhava em pronto atendimento, trabalhei em vários hospitais, Campinas e aqui na região, em pronto atendimentos. E também comecei a trabalhar na PUC, no Hospital da PUC. Tá. Então, principalmente em UPAs, unidade de pronto atendimento, que a estrutura ela já não é para internação de pacientes, a gente teve uma dificuldade grande. A gente teve UPAs que se transformaram naquele período em hospitais, né? Em hospitais Covid. Sim. A gente tem uma fotinha sua aqui desde o momento da formatura. Vamos ver a Fernanda toda feliz quando... Olha lá. Esse diploma foi do quê? Esse foi quando eu fui convocada no concurso público aqui da cidade de Campinas. Então me conta, você fez a residência e depois prestou o concurso ou não? Eu terminei a residência em 2021. Olha lá a fotinha dela. Em 2021, então eu terminei em fevereiro e logo depois que eu terminei, nesse período eu estava na Unicamp, terminei em fevereiro de 2021 e aí comecei a trabalhar em outros lugares, em pronto-socorro. Também comecei a trabalhar no Hospital da PUC. Sim. Entrei lá em 2021, logo no início, logo que eu terminei a residência. E também me tornei concursada em Indaiatuba. Eu fui servidora do município de Indaiatuba. Então, trabalhei atendendo Covid em todos esses lugares, de formas diferentes, né, com estruturas diferentes. E aí, em 2023, abriu o concurso para a Prefeitura de Campinas. Sim. E aí eu prestei e fui convocada. Desculpa, acho que foi 2022, agora eu não sei se foi. Eu entrei em 2023. Essa foto é da minha posse em agosto de 2023. Que foi quando eu comecei a trabalhar aqui no município de Campinas como servidora. Tá, aí nesse período já era o quê? É UPA, é hospital, unidade básica? A minha vaga foi para médica infectologista. Então... o local que tinha de opção de escolha foi a vigilância epidemiológica, mais especificamente a Visa Leste, que aqui em Campinas a vigilância ela é descentralizada, né, em 6 unidades regionais, e a minha vaga foi para a Visa Leste. E aí eu comecei a trabalhar lá como médico infectologista da vigilância. E aí Mas o que faz? Muita coisa. Antes de você falar até, vamos ver, olha, gente, a Fernanda... Como tantos outros profissionais médicos, e aqui vai, claro, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso agradecimento pelas horas de dedicação. Mas olha aqui um pouquinho dos sinais daquele momento lá, toda paramentada. Olha aqui a marca. Eu vi essa foto, Fernanda. Essa marca era o quê? Era a queimadura que fazia no rosto da máscara? Sim. Porque a gente usava todo dia e usava a máscara, mas às vezes usava outra coisa. Olha o olho também todo irritado. Eu tive quase que fazer um tratamento específico, porque estava começando a lacerar mesmo o rosto. Nossa. E não tinha como ficar sem a máscara, não tinha Olha, e ela daquela máscara bem forte, né? Não é aquela que a gente usa... N95. Né? E isso você ficava quantas horas mais ou menos vestida desse jeito? Dependia do plantão, mas 12 horas. No mínimo. No mínimo. 12 horas, 24. Mas tinha que fazer troca a cada tempo desse uniforme? Tem. É que aí foi mudando. As recomendações das trocas, elas foram mudando conforme o estágio da pandemia, a disponibilidade dos EPIs. Né? No começo trocava mais, né? No começo, quando estava com a falta de máscara, chegava a ter recomendação de guardar a máscara. Sim. Então, assim, mudou. Essas questões, elas mudaram conforme o... Mas e aí, você falou que teve que fazer, inclusive, um tratamento especial para o rosto? Para o rosto, porque não tinha como ficar sem a máscara, trabalhava todo dia
e me machucou bastante. Nossa, e às vezes precisava usar o face shield, dependendo do procedimento que ia fazer. Aquilo lá, assim, a gente cozinhava dentro, dependendo do... Se pensar que essa época do ano, nem todo lugar é refrigerado. Então, literalmente, a gente cozinhava dentro dessa paramentação. Nossa. E às vezes não tinha porque era o que tinha que fazer, era o que protegia, né? E não podia ficar sem. E aí, eu especificamente com essa máscara, eu sofri bastante. Sofreu bastante, né? Eu vi uma reportagem na época, realmente a pessoa toda machucada, mostrando como ficou todo machucado, usando todos os equipamentos. Eu tenho colegas que ficaram com cicatrizes, porque tem a pele mais sensível. E às vezes, assim, se você não cuida... machucou, toma sol e não consegue dar cuidado, vai pro dia seguinte, fica cicatriz, fica marca. Tinha que chegar em casa, além de fazer os cuidados com a higiene, tinha que fazer o tratamento da pele. Passar várias coisas que estavam pra cicatrizar. E agora, Fernanda, em Campinas 2023, assume uma vaga na vigilância em saúde, né? Ou vigilância sanitária. O Departamento de Vigilância e Saúde, que é o DEVIS, ele é dividido em várias coordenadorias. Uma delas é a Coordenadoria de Vigilância de Agravos e Doenças Transmissíveis, que é o CEVAD. Que era o que você fazia. E aí dentro do CEVAD estão as visas regionais, né? A vigilância sanitária é uma outra coordenadoria. Também tem médico, infectologista, ou outros médicos, outras especialidades, enfermeiros, mas é um trabalho diferente. Ela vai cuidar mais da inspeção das unidades de saúde ou clínicas, ou enfim, tudo que depende de uma licença da vigilância sanitária para o funcionamento, faz o acompanhamento, recebe as denúncias. A epidemiológica, o foco dela são as doenças, né? E as pessoas expostas ou doentes expostas a algum risco ou doentes por algum agravo. Que é o que você fazia. Isso. E aí, na vigilância como médica, eu recebia as notificações de doenças de notificação compulsória. Por exemplo? Dengue. Febre maculosa, tuberculose, HIV, hepatite, sífilis. A gente recebe as notificações, a gente verifica se aquela notificação, os dados foram preenchidos corretamente, se enquadra na notificação, porque às vezes está sendo notificado uma doença, mas quando você vai ver a história, os exames, não está compatível, pode ser alguma outra coisa, na verdade. Então, a gente também faz esse trabalho de verificar se aquilo que está sendo notificado, com a comprovação, com os exames, com a história do paciente, se aquilo está correto, ou se, na verdade, a gente precisa sugerir uma outra investigação. Então, a gente também faz a orientação com relação à coleta de amostras, o acompanhamento dos resultados, a gente dá suporte técnico para as orientações de tratamento. Então, por exemplo, tuberculose, às vezes a unidade de saúde precisa tirar alguma dúvida sobre um tratamento ou sobre algum evento adverso que aconteceu num tratamento do paciente com tuberculose ou algum resultado de exame. Também entra em contato com a vigilância, a gente que faz a orientação. Então, todo esse acompanhamento das doenças de notificação compulsória passam pela vigilância e aí é dividido por territórios, né? Inclusive, quando a gente vê, às vezes, algum institucional da saúde falando, olha, tivemos o aumento de casos de sífilis ou de alguma doença que parecia que estava tão esquecida aí que está voltando. Tudo isso passou por vocês para que se chegue, olha, está tendo alguma coisa aqui que precisa ser trabalhada. Exato, a gente também faz esse trabalho de qualificação dos dados, então, e de monitoramento. Então, por exemplo, às vezes a gente começa a receber muita notificação de uma doença que a gente não recebia tanto. A gente já fica atento, aqui pode estar tendo um surto de alguma doença e a gente precisa intervir para interromper esse surto. Também é a vigilância epidemiológica que faz esse trabalho, a equipe, não só o médico, né? São médicos, os enfermeiros, os biólogos, os veterinários que compõem os agentes de controle da endemia, toda a equipe que compõe as visas, que nós temos um trabalho muito conjunto e muito interligado. É uma equipe muito, né, que cada um tem uma peça, é uma peça-chave, digamos. É uma peça-chave, exato. E a gente só consegue perceber o todo se a gente está o tempo todo se comunicando. Então, quando a gente percebe, por exemplo, está tendo um aumento do número de casos de alguma doença que a gente não recebia tanto, a gente rapidamente já faz a identificação, verifica se é um surto, se não é.
qual que é possivelmente a via de transmissão, como que a gente vai intervir para interromper, para que outras pessoas não fiquem doentes, como que a gente vai fazer a busca ativa dos casos que ainda não chegaram até nós, mas se está tendo um surto, pode ter casos ali que a gente ainda não identificou e que estão na comunidade. Então, como que a gente vai identificar esses casos? Mas você não atende direto a população nesse caso. Vigilância. Tudo que já foi feito na unidade básica ou numa UPA que vai para você. Isso. Ou, então, também ao contrário. A gente também direciona a unidade básica, a UPA ou o hospital para alguma investigação. Porque nem sempre o serviço que está atendendo aqueles pacientes, ele tem uma amostragem daquela unidade. A gente que está na Visa, a gente consegue ter uma amostragem de vários lugares. Por exemplo, a gente tem recentemente em Campinas, eu estou falando tudo isso, Fernando, para quem está em casa entender, a gente está lá assistindo a televisão, vem no jornal, olha, a prefeitura colocou que agora 15 bairros estão passando pelo surto da dengue, então atenção, você que mora em bairro tal, da região tal, todos esses dados passam por vocês, para vocês, o foco está aqui, aqui, aqui. É isso? Isso. E aí a gente, cada Visa repassa esses dados, né, para a coordenadoria e digamos, para o Devisa, que vai compilando esses dados e aí vai tendo uma visão do todo. E nós também nos conversamos uma Visa com as outras. E aí decide, por exemplo, olha, nós vamos ter um mutirão em tal região porque ela é endêmica. Exato. Alguma coisa e todo esse trabalho, um dos objetivos é justamente esse, identificar onde está sendo o foco daquela transmissão, porque pode ser por picada de mosquito, pode ser uma doença respiratória, pode ser por ingestão de líquido ou algum alimento. Sim. Então, cada tipo de doença, a sua transmissão, ela tem uma estratégia de ser interrompida, para ser interrompida. Sim. Então, a partir desses dados, o que as Visas diagnosticam, o Devisa faz as orientações pertinentes. Então, para aquele bairro está tendo ou uma dengue. creche, olha, pais, Exato. está tendo um surto de Teve um tipo caso suspeito de alguma doença na creche. Muitas unidades escolares, inclusive, têm uma relação direta com a vigilância epidemiológica. Olha. Então, identifica um atestado, por exemplo, uma criança que se afastou por alguma doença infecciosa que eles perceberam pelo CID do atestado, que o pediatra forneceu. Então, muitas vezes a escola já comunica a vigilância para a gente já fazer a primeira orientação para a escola e eles poderem compartilhar com os pais. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente já entra em contato com a unidade de saúde responsável pelo território daquela escola para fazer a busca ativa dos outros pacientes ou se precisar fazer por exemplo, um bloqueio vacinal. Sim. Então, é um trabalho bem coordenado, porque tem algumas doenças que você tem um prazo muito curto para você conseguir identificar e suspender a transmissão. Sim. Então, precisa ser esse trabalho coordenado, já qualificado. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com as unidades de saúde, com os hospitais e com as escolas para fazer um trabalho, uma parceria mesmo. Para as doenças sazonais, por exemplo, outono e inverno a gente tem mais esse tipo de gripe, mais esse tipo de doença respiratória em crianças, etc. Você já tem um pré-preparo assim para receber isso? Outra função da vigilância epidemiológica é justamente fazer esse acompanhamento da educação permanente, continuada das unidades, porque a gente sabe que muitas vezes as equipes elas mudam. Então, por exemplo, aquele enfermeiro, aquele médico que você fez um treinamento sobre uma determinada doença, às vezes no ano seguinte já não é mais essa equipe que está lá, então você precisa ter esse acompanhamento. Então, um dos trabalhos da vigilância é também fazer esse trabalho de educação continuada, até porque os protocolos podem mudar, as doenças, os tratamentos eles podem evoluir, podem ter alterações de exames, inclusive, tem tecnologias que são inseridas no Sistema Único de Saúde, então a gente também faz esse trabalho de acompanhar e orientar. Então, a gente já sabe, por exemplo, que vai ter, normalmente, no início do ano, com as altas temperaturas, um aumento dos casos de dengue, ou no meio do ano, um pouco antes do meio do ano, o aumento no número de casos de doenças respiratórias, também faz parte do nosso trabalho, fazer um treinamento com as equipes de atendimento dos protocolos, repassar, orientar o que tem disponível na rede para fazer diagnóstico, qual que é o fluxo de encaminhamento dos pacientes. Então, também faz parte do trabalho da vigilância. Olha, que legal. Aí você me contou um pouquinho antes que, inclusive, na pandemia ficou uns 6 meses longe do seu marido. E o Pedro? Você conheceu ele aqui? Ele é de Uberaba? Me conta um pouquinho dessa história.
Eu e o Pedro já estamos juntos, vai fazer 9 anos já. A gente se conheceu pelo PSOL, né? Eu vim participar de algumas atividades aqui do partido e acabei conhecendo o Pedro. Mas eu, né, depois voltei para Uberaba, terminei minha faculdade, e quando eu voltei para Campinas, a gente resolveu ficar junto de vez. Que legal! Soube que vocês têm 6 filhos, é verdade? 6 filhos, gente. 6 filhos de 4 pais. Olha só, e você vai me contar um pouquinho mais sobre eles. Vou pedir para ir soltando um a um aí, gente. Vamos ver quem é cada um aí. Quem é esse? Essa é a Morceguinha, a Amorinha. Volta um pouquinho, que ela vai contar a história de cada um, né, gente? É irmã da Morinha ou não? São irmãs. São irmãs. Mas elas estão desse tamanho agora? Não, elas têm já 1 ano e 6 meses. Ah, tá. E a outra é a Morinha. A outra é a Nasceu Morinha, na sua casa. Pode mostrar a outra, gente. A Morinha. Vamos no próximo. Essa é a Jujuba. Ela é a mãezinha dela. A mãezinha da Morinha e da Morceguinha. E ela também é mãe da Cissa. Essa é a Nina, é a nossa mais velhinha. Tem 10 anos já. Essa foi a primeira que a gente pegou. E quem mais? Vamos ver se tem mais. Tem mais. Essa é a Mel. A Mel. E essa é a Cissa, que é a irmãzinha das filhotinhas também. Mas ela nasceu na mesma ninhada? Na mesma ninhada. Mas a foto é mais recente, então, né? Mas me conta que essas meninas... você tem... Então, 6 meninas. Tem 6 cachorrinhas. 6 meninas. 6 vira-latas. A mãe das meninas é a? Jujuba. A Jujuba. Como que a Jujuba aí, prenhou? Ela fugiu. Na verdade, não. Não. O outro cachorro. O cachorro que entrou no seu quintal. Na verdade, quando a gente pegou, ela foi resgatada e ela veio bem debilitada, estava bastante doentinha e a gente nunca conseguia castrar, porque ela sempre estava em algum tratamento e aí sempre era contraindicado. Não pode, é verdade. E a gente tentou por umas 2 vezes, um período, né, um intervalo ali. Mas não deu certo porque ou ela estava fazendo algum tratamento de alguma doença infecciosa ou ela estava com algum sintoma, então os veterinários contraindicaram. A gente tentou umas 2, 3 vezes, aí eles contraindicaram. A gente falou, bom, então vamos esperar terminar. Mora em casa, né? Em casa. Tratar tudo certinho. E só que aconteceu que nesse meio tempo tinha um cachorro da vizinhança que vivia na rua, os donos deixavam na rua. Sim. E aí ele pulou o muro da minha casa. E aí a gente só ficou sabendo depois, né? Depois. E você ficou então com 3 filhotinhos? Ela teve 7 filhotinhos, a gente doou 4, eu fiquei com 3. 3 meninas. 3 meninas. Ai, olha. Porque a gente achou que seria mais fácil ficar com as fêmeas para não dar briga entre eles, de território. E aí a gente ficou com 3. A gente não teve coragem de doar todas. Eu vi ali. E é Cissa? Cissa, ela é a mais antiga. Não, quem que Nina, manda na casa? A Nina. A Nina manda? Nina. As outras obedecem mesmo. As outras obedecem. E como que é isso? Quem leva os cachorros para casa? Eu e o Pedro. Os dois? Os dois. Não é só um que chega, olha que chegou. Alguém já chegou, inclusive, vai colocar e falar assim, eles gostam tanto de cachorro, vou deixar na porta da casa deles. Já aconteceu isso? Nunca deixaram, mas às vezes o pessoal manda mensagem. Mas a gente, assim, não... É difícil você fazer resgate, né, cuidar, poder depois colocar a adoção. Então, a gente entende as dificuldades, o pessoal sempre procura ajuda, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, mas de fato a gente não consegue mais acolher em casa, porque já tem as 6. Sim. Né? Como foi que a Nina chegou? A história da primeira. Ela, na verdade, ela nasceu lá na cidade de Cotia e ela foi resgatada pela minha cunhada e depois de algum tempo ela não estava dando muito certo com os cachorros que já tinham lá na casa e aí a gente trouxe ela para Campinas. Também foi quando eu e o Pedro a gente foi morar juntos e aí a gente trouxe a Nina. A Quem chegou depois? Depois foi a Mel. A Mel? Adotada em Feirinha. E depois... A Feirinha aqui em Campinas mesmo? Aqui em Campinas, lá no Parque das Bandeiras. Ah, tá. A gente sempre conversa com o pessoal das ONGs, conhece...
E aí, nesse dia que a gente conheceu ela, ia ter uma feirinha lá no Parque das Bandeiras, a gente foi lá porque a gente queria adotar uma irmãzinha. Uma segunda. A Nina tá muito sozinha, vamos adotar a segunda. Adotou a Mel. Depois quem chegou? Depois foi a Jujuba. Jujuba chegou como? A Jujuba, ela foi resgatada ali na região do Campo Grande. Tá. A mãezinha, ela é de uma ninhada também, então foi resgatada a mãezinha, os filhotes. E aí a gente conheceu por conta de um anúncio na internet de doação. De uma protetora. De uma protetora Porque tem individual. bastante protetora independente, né? Isso, protetora independente. E aí a gente viu a divulgação e aí a gente resolveu que a gente precisava de mais uma. Né? Mais uma. Nina e Mel precisavam de mais uma irmã. Irmãzinha. E aí a gente pegou ela era bem, bem novinha, só que quando ela foi resgatada, ela estava muito doentinha. E aí a gente pegou para cuidar também. E assim, sempre, toda vez que terminava de fazer um tratamento, descobri que tinha outra coisa. E aí isso foi se arrastando. Você sabe que essa semana que passou, eu vi na internet, e depois eu vi que teve até uma reportagem especial, mas não consegui assistir ainda, daquele cachorro, acho que é no Ceará, que foi pego, mas ele estava ele teve que ser inclusive anestesiado para conseguir tirar 3 quilos de pelo engruvinhado por maus tratos. Nossa, né? É muito triste. É triste, né? E a gente, assim, sempre gostei de cachorro, desde muito novinha, a gente sempre teve cachorro, meu marido também, desde criança sempre teve cachorro. Então, quando a gente casou, a gente falou, vamos ter cachorro. Vamos ter cachorro também. Mas não imaginavam que Nina e Mel iam ter tantas sobrinhas, né? Não, porque realmente a Jujuba foi, assim... e agora todas estão castradas? Todas castradas, todas. Certo. Ela ficou mais de 1 ano e meio tomando medicação, fazendo tratamento. E como a gente aceitava a recomendação, porque a gente também não queria colocá-la em risco. Sim. E aí aconteceu nesse meio tempo... E agora estão lá com 6 filhas. Agora estamos com as 6. Olha, que fofas, né? Dá bastante trabalho, mas assim... Dá. Mas aí vocês dão ração, eu inventei de fazer comida para os meus na pandemia, eles não comem mais ração. A gente faz também comidinha própria para elas, com verdura. Isso também. Eu achei que foi tão bom. Sim, eu achei que fez bem. Elas gostam e a gente passeia. Mas não gente, não é resto de comida de humano não que pode. Antigamente os nossos avós davam, sobrou um pouquinho, vamos pôr numa... Não pode, gente. A gente não faz pode. Específico, sem tempero, sem alho, sem cebola, sem sal. Tem que ver o que pode, porque cachorro nem tudo pode. É então verdade. Tem que olhar direitinho. A gente faz assim, bem... Faz sempre com eles. Agora... Você não veio hoje para falar da vereança, vai falar na próxima, tá bom? Mas fora cuidar dessas 6 filhas, o que você gosta de fazer? Você não está mais na vigilância, você está afastada ou você continua atuando? Eu me licenciei do cargo na prefeitura, continuo sendo servidora, mas agora eu estou licenciada para poder exercer o mandato, porque é muito difícil conciliar a carga horária. E aí não queria carga horária de lá é de quanto tempo? Eu sou 30 horas na prefeitura e o mandato também exige bastante. Então, para não prejudicar nenhuma coisa nem a outra, eu optei por me licenciar, mas ainda sou bem atuante na questão do serviço público. A gente tem uma atuação em defesa dos servidores, em defesa dos serviços públicos aqui na cidade. Então, optei por me licenciar nesse momento, mas eu continuo como médica da PUC, sou médica do Hospital da PUC, então faço o ambulatório, o atendimento... do PS mesmo? Do ambulatório de infectologia. De infectologia. E como não, deu para conciliar esse horário, que não tem atividade específica aqui da Câmara, também não prejudica nada a nossa atuação no mandato. Então, porque eu não queria ficar totalmente afastada de exercer a profissão, porque, afinal de contas, antes de ser vereadora, eu sou médica. E médico todo dia tem uma novidade, né? Tem alguma coisa nova. E também para não deixar os pacientes prejudicados. Sim. São pacientes que acompanham no nosso ambulatório há bastante tempo. Legal. E com tudo isso, o que você faz nas horas vagas, além de cuidar das 6 filhotas? Olha, eu gosto bastante de ler. Literatura acho que é meu hobby favorito. Mas eu poderia colocar... Não é livros de medicina apenas. Não, esses são na hora do trabalho, né? Estudar em geral, eu tenho um horário do dia que eu tento me dedicar, mas que eu gosto de fazer como passatempo, como hobby. Eu gosto bastante de ler literatura de tudo, ficção, não ficção, mas
Acho que é o que eu mais gosto de fazer. E gosto, quando possível, também de viajar, né? Então, quando a gente tem um feriado, um intervalo... Tem ido para Uberaba? Faz tempo que eu não vou. Todo mundo pergunta e pede para trazer queijo e trazer doce de leite. Mas eu tô devendo, porque faz tempo que eu não... Normalmente, minha mãe, meu pai, eles estão vindo, né? Mas em breve eu vou voltar. Vai na época da exposição? Olha, faz tempo que eu não vou também. Porque na exposição, né? Pra conseguir conciliar. Mas faz bastante tempo. Porque acaba que meu pai e minha mãe é mais fácil vir do que eu ir, porque a demanda é muito. Sim. Mas eu tô pra ir lá, dar um passeio. Dar um passeio lá. E tá conseguindo hoje, você falou, né? De conciliar o seu trabalho com a vereança. Consegue relaxar ainda ou tá mais difícil de relaxar? Tá mais difícil, com certeza. O tempo livre, ele encurtou bastante. Mas eu acho que a gente também precisa se esforçar para garantir, porque eu acho que você entrar em alguma situação de estresse, de burnout, assim, o prejuízo que isso gera é muito grande, né? Sim. Porque depois, para você se recuperar, é muito tempo. Eu já tive burnout como profissional da saúde. Nossa. Logo depois que eu terminei a residência, comecei a atender já como infectologista, já passei por esse período. Acho que quem trabalhou durante a pandemia na saúde, dificilmente alguém escapou de ter um burnout. Então, é um período muito difícil, você está completamente exaurido. Então, para depois você recuperar essa força, é mais difícil. Por isso que hoje você faz questão. A gente precisa prevenir. E uma da importância de prevenir um adoecimento ou essas situações assim de exaustão é você ter os momentos em que você faça o que você goste. Sim. E acho que isso a gente precisa colocar isso na rotina, precisa garantir. Então eu tento tirar uma meia hora todo dia para fazer alguma coisa que eu gosto. Atividade física também é importante. Você gosta? E depois que eu assumi o mandato, eu voltei a fazer atividade física, porque é uma coisa que faz a gente ter mais paciência, faz a gente dormir melhor. Então, como os dias são muito pesados, é importante a gente ter essas medidas que vão aliviando o estresse. Tá certo. Então, e eu recomendo para todo mundo atividade física, então preciso fazer. Não é só pelo corpo, pela mente também, exatamente, né, Fernanda? Precisa ter. Nos horários tem que garantir, tem que colocar na agenda. Claro, às vezes precisa remanejar os horários, isso é normal, mas garantir que alguns momentos da semana você vai ter aquele momento para pensar, para se cuidar, e isso, todo mundo precisa ter isso. A gente luta, inclusive, né, como parlamentar, a gente luta para que as pessoas tenham esse direito e que é fundamental para o bem-estar, para a saúde. Então, tá certo. Olha, já que você falou um pouquinho, ela já deu um pouquinho das lutas, você vai contar detalhes sobre isso na sua próxima participação, combinado? Combinado. Obrigada por hoje, por compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente, viu? Eu agradeço o convite, Mina, agradeço a gente poder conversar também um pouquinho de questões fora da política, que a gente sabe que são importantes. Sim. E agradecer a TV Câmara por essa oportunidade, estou à disposição. E a gente já te espera para uma próxima, tá bom? Com certeza. Olha, gente, o Na Casa do Povo fica por aqui. A gente lembra que você pode, inclusive, assistir todas as nossas entrevistas lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você vai na nossa playlist Na Casa do Povo, lá tem todas as entrevistas que nós fizemos com os outros parlamentares também. E já tá aqui, olha, fique atento que logo mais a Fernanda volta para contar como ela se envolveu na política, que história foi essa. Mas a gente fica aqui o convite para uma próxima, tá bom? Tchau, tchau.